Então, vejam só, esse conhecimento que nós abordamos até agora, eu construí ele de uma forma mais compacta, com uma linguagem mais acessível, e está disposto aqui no canal para vocês poderem acessarem livremente. E vejam só, por exemplo, o capítulo 7 que nós vimos anteriormente. Ele é uma versão resumida, essa diferença aqui, ó, desses vídeos. Olha só, tem o vídeo aqui normal e tem o vídeo com observação aqui, tá? A numeração, a mesma numeração que vocês viram lá da obra Engenharia e Gestão Financeira. E um está escrito gerado com IA e o outro é o conteúdo normal. Então, no final desse gerado com IA, ele tem o link do vídeo normal que serviu de base para esse conteúdo. Então, e também tem a playlist. A playlist aqui, ele tem acesso a todos os conteúdos sobre esse tema. Então, uma forma, primeiramente, esse gerado com IA, de ter acesso ao conhecimento de uma forma mais prática, uma linguagem mais comercial, mais acessível, mais do nosso dia a dia, e que ele tenta traduzir a informação do conhecimento numa coisa útil para vocês que estão fazendo e buscando esse conhecimento sobre gestão financeira. Então, vejam só, basta estar inscrito no canal que vocês serão notificados toda vez que tem um novo conteúdo sendo apresentado. Então, eu fiz essa revisão, essa geração de conhecimento também, como uma ferramenta útil e facilitadora para vocês compreenderem melhor a extensão desse conhecimento e a sua utilidade para o processo decisório nas organizações e nas empresas, quer sejam elas com fins lucrativos ou não. Então, recomendo para vocês, eu vou só colocar, por exemplo, se você, esse conhecimento que nós vimos hoje vamos mergulhar. Que nós vimos na aula anterior, ele está descrito aqui, apresentado de uma maneira diferente, tá? Então, ele facilita a compreensão e para que ele serve, beleza? Mas como ele está disponível lá, eu vou voltar aqui para o nosso aqui e vou passar o feedback para vocês. Olha só, carregando o arquivo, então, e vou passar para vocês o feedback. Eu vou desabilitar a câmera aqui, porque facilita o processo aqui do fluxo de dados. Então, vejam só, primeiramente, nós vimos aqui, eu vou colocar aqui em tela cheia, eu acompanho pelo celular, se qualquer coisa vocês, se eu não enxergar alguma intervenção de vocês, vocês podem me chamar pelo áudio, mas eu estou acompanhando pelo celular no modo Companion também. Então, vamos lá aqui. Vejam só aqui, ó, nós vimos no nosso encontro a questão de construção dos demonstrativos financeiros, que são a base da informação econômico-financeira de qualquer negócio, de qualquer empresa, de qualquer porte. Então, isso é uma ferramenta muito poderosa utilizada mundialmente.
E aí nós vimos que os principais são o demonstrativo de resultado e o balanço patrimonial. E nós vimos também como funciona esse mecanismo e que, basicamente, o resultado, ele remete ao que nós vimos lá inicialmente, ao filme, e o balanço patrimonial à foto. Lembrando que, nesses demonstrativos, o resultado, a gente apura naquele período e zera todos os saldos. O balanço patrimonial, de outro lado, não. Você pega o saldo que estava anteriormente, apura novamente o saldo de cada conta, inclusive o lucro, e monta novamente a foto final. E aí você pode comparar uma coisa com outra. Então, a atividade de fixação, ele nos deu essa foto inicial. Vejam só, observem essa tela um minuto. Aqui nós temos a situação inicial da empresa, como ela estava em 1º de janeiro desse ano. Observem que a riqueza dela é de 20 mil. E aí ela teve as operações no período. Olha só, prestou um serviço à vista que teve os seus custos. Daí ela comprou um notebook e aí prestou novamente um serviço. Só que esse serviço foi prestado, em vez de receber à vista, foi a prazo. E aí teve o aluguel e teve um pagamento de financiamento. Esse aqui foi estrategicamente escolhido para vocês terem uma operação de cada tipo. E para vocês, por exemplo, entenderem que o impacto do regime de caixa e competência, um serviço à vista e um serviço que você prestou a prazo, os dois são receitas. Vão ficar junto, independentemente de ter recebido ou não. Então, olha só. Aqui nós vamos ao mapa apresentado no final. E aqui nós temos, olha só, a primeira parte aqui, ó, do serviço que foi prestado à vista, entrou dinheiro no caixa, debita a caixa e a contrapartida, a receita de serviço do mesmo valor. E aqui os dois custos que foram associados o custo de serviço prestado, olha só, e foi pago à vista. Então, se foi pago à vista, saiu dinheiro do caixa. A natureza do caixa é crédito. Aliás, oposto do que eu disse, a natureza do caixa é ativo é débito. Quando eu credito, eu diminuo o seu valor. E aqui a compra de um ativo. Eu debitei o ativo, vocês podem observar pelo código, mas eu não paguei. Se eu não paguei, eu estou devendo. Eu credito um passivo, também aumenta, que é a sua natureza. Olha o serviço aqui novamente. Eu prestei um serviço, entrou dinheiro? Não. Mas, no entanto, eu tenho um crédito a receber. Isso é um ativo. Então, eu debito contas a receber e a conta de receita é a mesma do serviço à vista. Perceberam? E aí eu tenho os dois custos, olha só. Embora eu prestei o serviço a prazo, os meus custos foram à vista. Então, saiu, ó, debita de novo o custo e saiu o dinheiro do caixa. E aqui eu tenho uma despesa de aluguel, pelo regime de competência, eu não paguei o aluguel dentro do mês, mas ele aconteceu dentro do mês. Portanto, eu tenho que fazer o lançamento dessa despesa de aluguel.
Observaram aqui, eu jogo na despesa, natureza da despesa é débito, e eu coloco lá no passivo, contas a pagar, que eu estou devendo esse aluguel. E aí eu paguei um financiamento, veja só, eu debito um passivo, diminui. Eu credito caixa, também diminui. Aí eu faço o que na sequência? Na sequência, eu apuro o saldo de cada dessas contas que apareceram aqui nos lançamentos. Eu pego e tiro o saldo de cada uma delas. Como eu faço isso? Pelo razonete. Aí eu pego caixa, primeiramente eu vou lá no balanço e olha se tinha saldo. Tinha, 16 mil. Aí eu pego tudo que entrou, foi uma receita de serviço à vista. E eu pego tudo que saiu. Lembra? O lado esquerdo aqui é débito, do lado direito os créditos. Aí eu apuro, somo e apuro o saldo, sobrou 12 mil. Como é uma conta do balanço do ativo, ele vai no balanço. Todas as contas que começam com 1 vão no ativo, a do 2 vão lá no passivo. E a 3 vai no resultado. Então, o saldo dessas contas novas agora, esse saldo do caixa, assim como todas as contas do ativo e do passivo, vão no balanço por esse seu saldo final. Então, olha só, apurando o saldo aqui das contas do passivo também, e aí começam as contas de resultado. Olha só, os custos, somando todos eles vão aqui, ó, essas contas do nível do código 3 vão para o resultado. Então, esse 7 é o custo, aluguel 2.800, a receita, olha só, tanto à vista quanto a prazo estão aqui. Deu 12 mil. Daí eu monto o balanço, olha só, esses 12 mil é minha receita. Esse 7 aqui e 680 é meu custo. Receita bruta menos custo do serviço, lucro bruto. Menos as despesas, lucro líquido. Certo? Então, esse aqui é o meu lucro líquido. Esse lucro líquido aqui, ele vai para o balanço, lá dentro do patrimônio líquido. Olha só, esses 1.520 aqui, ele vai aqui embaixo no lucro acumulado. Observe que eu tenho 1º de janeiro e 31 de janeiro. É a foto que eu falei para vocês que eu consigo comparar. Dei uma analisada a evolução de cada conta. Observem aqui que o meu caixa diminuiu, embora eu tenha tido lucro. Isso aqui revela o funcionamento do regime de caixa e competência. Eu fiquei mais rico, mas com menos dinheiro temporariamente. Por quê? Porque apareceu aqui, ó, contas a receber 4 mil. Então, eu tenho, não em dinheiro em caixa, mas eu tenho valores a receber que antes eu não tinha, que também isso é um ativo. Mas a minha riqueza, ela teve uma variação equivalente ao lucro gerado nesse período, certo? Eu não olho a riqueza pelo total do ativo, eu olho pelo total do patrimônio líquido. É isso aqui que me importa para a medição da riqueza e do meu desempenho. Para saber se o meu desempenho na organização ele é efetivo, eficaz, eu preciso analisar esse componente aqui, que é o patrimônio líquido, certo? Então, essa atividade, ela revela uma operação de cada tipo e que mostra para vocês efetivamente algumas questões importantes, como a questão do regime de caixa e competência, que é crucial para a apuração do resultado, efetivamente, de quando ele foi gerado, quando ele aconteceu efetivamente, e não simplesmente a realização do caixa.
Lembrando sempre, o caixa ele é um elemento importantíssimo, porque você precisa de conseguir pagar os seus compromissos que estão vencendo e a vencer também, ou seja, precisa ter essa previsão futura. Então, para você conhecer essa previsão futura, você precisa conhecer as informações e como elas foram construídas. E, a partir disso, tomar ações que mitiguem problemas e que possibilitem uma melhoria dos seus ganhos e resultados. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aqui, inicialmente, eu preparei uma apresentação aqui de forma bem dinâmica. Então, eu vou substituir essa apresentação aqui e já vou dar continuidade para vocês. Então, olha só, observem que agora nós iremos para esse mesmo conhecimento que nós vimos com uma questão importante adicional. Por que foi feito isso? Lembra? Tem muitos que falam de didática sem saber o que é didática. Então, é a forma, é o mecanismo utilizado para se construir conhecimento. Isso é didática. E como nós utilizamos duas questões principais, nós usamos a estratégia construtivista para que permita a gente, através de esclarecimento e superação de dúvidas, nós construirmos conhecimento, tá? E, além disso, nós usamos a PBL, que é a Problem Based Learning, que é uma ferramenta didática construída em hardware e que é amplamente utilizada no mundo e que serve como uma maneira inteligente de superarmos um problema e buscarmos ultrapassar esses desafios e, a partir disso, construirmos conhecimento. Então, construindo demonstrativos financeiros, na parte 2, ele envolve basicamente, adicionalmente, a questão do controle de estoque e apuração dos custos da mercadoria vendida. Eu tenho 2 vídeos lá no meu canal. Um está na playlist de negócios, que é a gestão de estoques, e outra está na playlist Engenharia e Gestão Financeira, que envolve esse tema que nós estamos vendo hoje, que está lá no capítulo 8, gerado com IA. E, além disso, tem um vídeo já anteriormente desse conhecimento abordado do capítulo 8. Então, vocês podem acessar lá, que já está editado, ele já está num fluxo mais dinâmico. E, na sequência, quando disponibilizar esse vídeo, eu passarei a vocês também. Quando você trata de construir, apurar resultado, o cliente ele está no centro dos negócios, ele tem uma importância estratégica. Por quê? Um negócio só existe em função dos clientes. Embora o interesse desses clientes, e aí que muita gente comete equívocos na gestão dos negócios, ele é oposto aos interesses da empresa. O cliente ele vai querer tudo de graça e, se possível, vai pedir uma massagem, um cafezinho, ou um chá, um biscoito. Então, mas é para ele, em função dele, que os produtos e serviços são criados e oferecidos, e que sem venda não há negócio. Então, o cliente ele é uma parte estratégica do negócio
mas não além disso. Tem que considerar as suas necessidades e as suas vontades. No entanto, não fazer tudo o que o cliente pede, porque senão, provavelmente, a empresa quebrará. Vejam isso. Quais são os métodos de controle de estoque? São duas possibilidades: o controle periódico e o controle permanente. No periódico, não há um controle contínuo do estoque. Eu altamente recomendo que isso já é passado, não se utiliza mais. Já no controle permanente, a cada operação ocorrida no negócio é um controle paralelo e concomitante, ou seja, ele propicia condições de gestão econômica e financeira mais eficiente. Olha só, a fórmula do controle periódico, que já foi muito utilizado, é o custo da mercadoria vendida é igual estoque inicial mais compras menos estoque final. Ele era utilizada para apurar o custo das vendas e, logicamente, você precisava ter o valor do estoque final. Então, para saber o resultado, tinha que fazer o levantamento do estoque final, que é muito trabalhoso. E já no método permanente, olha aqui quais são as possibilidades que nós veremos aqui nesse nosso encontro, nosso conhecimento sobre construção de demonstrativos financeiros. Os métodos de controle são PEPS, UEPS e média móvel ponderada. O PEPS é o primeiro que entra, o primeiro que sai. O UEPS, inversamente. O último que entra é o primeiro que sai. E a média móvel ponderada, ele tenta minimizar o impacto da flutuação de valores em períodos inflacionários ou deflacionários. Então, o PEPS, ele é, por exemplo, quando você trabalha com mercadorias que são perecíveis, é mais interessante que você venda primeiro aquilo que entrou primeiro, para não estragar. Já em confecções, lojas de moda, normalmente vai se vender aquilo que está na moda, o que entrou por último. E a média, ela visa o quê? Ela apura o que tinha no estoque e aí tira um custo médio, mas não é um custo médio unitário, é um custo médio ponderado, que nós veremos como funciona. Aqui eu coloco um exemplo prático de estoque inicial, compra, venda e venda à mista, que é à vista e a prazo. Eu vou explicar com mais detalhe esse método diretamente no nosso material original da obra Engenharia e Gestão Financeira. Então, eu não vou gastar mais tempo nesse momento aqui. Então, olha só, quais os impactos no resultado. Vejam o que está escrito ali sobre o PEPS. No PEPS, quando há período inflacionário, tu apura o lucro maior primeiramente. Por quê? Porque quando tu vendeu, tu pegou o custo daquela primeira unidade que entrou que estava mais baixo. Então, o custo fica menor, o lucro fica maior. No entanto, essa diferença ela é temporária. Quando você vendeu os que sobraram lá tudo, o resultado dos períodos tende a ser, tende não, será igual.
Então, olha só, se você tem aqui o demonstrativo prático completo, que não é de forma bem compacta, logicamente. Se você der uma receita de 6 e um custo de 3, o teu lucro é 2.480. Ou seja, receita bruta menos o CMV, menos o custo da mercadoria vendida, gera o lucro bruto. Depois disso, só desconta as despesas. Então, quais as decisões? E aí vocês estão fazendo gestão financeira? Quais as decisões fundamentais a partir desse conhecimento? Primeiro, a questão de gestão de estoque. A gestão de estoque ela é importantíssima na geração do lucro do negócio. Então, primeiramente, você tem que escolher um método. Lembrando que o EPS no Brasil não é aceito para fins tributários. Então, você vai utilizar o PEPS, mas a maioria utiliza a média móvel ponderada. Isso vai ter impacto no custo, por consequência no lucro e, por consequência, na avaliação do valor do estoque. Outra questão importante é na precificação. A precificação é algo crítico em qualquer negócio, quer seja no seu escritório de engenharia, quer seja numa empresa de prestadora de serviço, numa empresa média ou de grande porte. A precificação ela leva em conta uma lei econômica que quanto maior é o preço, menor tende a ser a quantidade vendida e vice-versa. Há uma correlação nisso entre valor e quantidade vendida. Então, essa definição de precificação ela é essencial para qualquer tipo de negócio. E outra decisão é com relação a custo. Você pode melhorar a eficiência na gestão dos custos, negociando melhor com fornecedores, usando o ferramental. Se vocês olharem o vídeo que eu tenho lá no canal de gestão de estoques, ele apresenta algumas ferramentas que têm impacto nisso. Como, por exemplo, aquela ferramenta chamada Fill Rate. O que é isso? Quanto que eu estou atendendo, quantos por cento eu atendo meus clientes? 100%? 90%? 95%? Quanto que eu deixei de vender por não ter um produto disponível naquele momento? Ou seja, ele tem um impacto em toda a cadeia de suprimentos. Outro impacto importante é no fluxo de caixa. Ele possibilita um gerenciamento mais eficaz do capital de giro e qual o valor do investimento que eu tenho em estoque. Lembrando, quanto maior o estoque, mais dinheiro eu tenho lá investido, mais dinheiro eu tenho, muitas vezes, parado, sem gerando valor nenhum para mim. No mínimo, isso gera um custo de oportunidade. Outro custo, quanto maior o estoque, maior o espaço que eu preciso utilizar, por consequência, gerando um custo de oportunidade considerável. Mas é a pergunta que você faz, tá, eu tenho essas decisões possíveis, como eu executo? Primeiro, eu preciso adotar uma estratégia de controle permanente na gestão do estoque. Isso envolve instalar sistemas ERP e, principalmente, as pessoas que estão lidando com isso, elas precisam ser capacitadas para poder acompanhar em tempo real essas movimentações. Olha só, dê uma olhada aqui nesses 4 itens colocados aqui. Eu devo, na sequência, realizar, com base na escolha do método de valorização, fazer análises comparativas e simulações financeiras para escolher o método mais adequado para o negócio. Do ponto de vista gerencial, qualquer método é possível.
indica-se a escolha do melhor deles. Terceiro ponto é o criar indicadores, estabelecer indicadores chaves de desempenho para análise de giro do estoque e quantos dias esses estoques ficam parados. Isso permite identificar oportunidades de melhoria. E, por último, é importante integrar áreas, coordenar a gestão de estoque com previsão de venda, com a equipe de marketing e o financeiro também, para otimizar todas as partes envolvidas e, a partir disso, ter um impacto melhor no resultado e na saúde financeira dos negócios. Então, o conhecimento desses demonstrativos ela é uma ferramenta poderosa para a gestão e decisões estratégicas, levando à redução de custos e, por consequência, maximização dos lucros. Alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram que eu explique antes de avançar? Tranquilo? Obrigado. Então, vamos lá. Eu vou aqui ao capítulo 8 e vamos na nossa exemplificação, que é o item 8.4, para quem quiser acompanhar no livro. Vejam só aqui. Novamente, segue a mesma estrutura, o mesmo esquema. Nós temos a situação inicial, de dinheiro em caixa, o patrimônio líquido nosso é de 5.976, e observem esse detalhe importante, o estoque de mercadoria do balanço inicial é o mesmo estoque, é o mesmo valor descrito aqui nas operações. Olha só, 216, e aqui a primeira informação é 216, só que aqui eu coloco quantas unidades que eu tenho e qual é o custo unitário de cada uma. Observe aqui que até o dia 21, eu tenho operações de compra e venda de mercadorias. E aqui entra o que está adicional ao passo 2 aqui que nós estamos vendo, que são as operações com mercadorias e como eu faço a apuração do custo dessas vendas. Parece simples. Ah, eu vendi, eu sei quanto custou. Mas na empresa a gente compra e venda constantemente. E aí, no final, como eu sei quanto que foi o custo? Através desse controle permanente aqui. Aí eu tenho as outras operações aqui, ó, pagamento de comissão, aumento de capital, pagamento de salário, frete sobre venda e duplicatas. Essa atividade aqui é a mesma da nossa avaliação, mesmo, só muda um pouco as contas e os valores. Aí eu peço fazer a escrituração, elaborar o razão, apurar o resultado pela média móvel ponderada e elaborar o balanço. Então, vamos lá aos lançamentos. Ó, a primeira compra minha, que eu faço? Eu jogo na conta estoque. Paguei? Não, eu estou devendo. Aí, eu tive uma receita de venda à vista, debito caixa e
como já visto anteriormente, receita de venda, só que aqui é de mercadorias. Aqui eu tive uma venda à vista, mista, ou seja, metade à vista, metade a prazo. E a minha receita pelo valor da venda. Somando vai dar igual, exatamente igual aos dois débitos. E aí, eu comprei novamente uma mercadoria a prazo. Aí eu tenho uma venda novamente, só que à vista. Aí tem uma despesa de salário, debita a despesa, credita, o caixa vai diminuir. Aqui eu tenho um aumento de capital, entrou dinheiro na empresa, debita, a caixa aumenta, credita uma conta lá do patrimônio líquido, também aumenta. Aqui eu tenho uma despesa de comissão, que eu jogo em salários, foi pago. Aqui eu tenho uma despesa de frete, foi pago, diminuiu o dinheiro do caixa. E aqui eu tenho um pagamento de uma conta, então contas a pagar debitando, eu diminuo o valor, creditando o caixa também diminuo o valor. Daí eu faço o lançamento do custo das mercadorias que eu vendi ali para cima. Como eu sei desse valor aqui, eu tenho que apurar esse custo, para isso eu faço na ficha. Lembra aquelas operações que eu destaquei ali no início? Elas estão aqui novamente colocadas para facilitar o acompanhamento. Aí eu faço a apuração da ficha de estoque. E aqui é uma grande novidade. Olha só, o saldo inicial que está lá no balanço. E a informação é que são 30 unidades a R$ 7,20 cada uma. Observe aqui que eu faço com 4 casas decimais. Por que isso? Para não haver nenhum centavo de diferença no final, tá? Então, se eu somar a minha saída com o estoque final, tem que ser igual aos 5.796 que eu tinha disponível para esse fim. Eu tinha o estoque inicial mais as compras, o total disponível era 5.796. Como eu dei baixa de 3.220, eu tenho um saldo final, exatamente somando isso aqui, 2.575,17 com 3.220, tem que dar exatamente igual. Se der 1 centavo de diferença, ou tu joga no custo ou no estoque final. O balanço não pode haver 1 centavo de diferença, ele tem que ser exatamente igual. Agora eu vou dar uma analisada nesses dados que eu já vou explicar. Observem aqui, quando eu comprei novamente, o custo que era 7 passou para 44. Como que eu faço esse cálculo? Eu somo os 30 com os 40 comprados, 30 com 40 dá 70. Eu somo o valor que eu tinha, 216, com o valor que eu comprei, 2.880, vai dar 3.096. Aí como eu faço o custo médio? Como ele é ponderado, eu tenho que fazer o quê? Eu divido esses 3.096 por 70, que vai me dar um valor de 44,2286. Aí na primeira venda, foram 45 unidades. Qual é o custo? Eu pego o último custo aqui apurado. Então, ao custo de 44,23, aqui ele está arredondado, mas eu fiz no Excel. No Excel, ele preserva as 4 casas, tá? Então, para você ter exatamente o valor, tu usa as 4 casas. Então, olha só, vai me dar um custo dessa venda de 1.990. Na sequência, eu vendi 22 unidades ao mesmo custo, vai dar um custo dessa venda de 97303. Aí, eu fiz uma nova compra. Eu tinha 3, eu somo com as 30 compradas, 33. Eu tinha 132, com 2.700, vai para 2.832. Aí eu divido 2.832
por 33 vai me dar um novo custo de 85. Quando eu vendo 3 unidades na sequência, eu vou pegar esse novo custo aqui, de 85, 83, que, somando 85 pelas 3 unidades vendidas, vai me dar um custo da venda de 257. Somando todos os custos das vendas no período, vai me dar 3.220. Esse valor, eu vou dar baixa do estoque, olha só. Eu debito, jogo o custo, que é assim como a despesa é débito, e tiro do estoque. Quando eu credito o estoque, eu estou tirando dele. Daí, na sequência, eu faço o quê? Eu apuro o saldo de cada conta. As contas, lembrando, do ativo, do passivo e patrimônio líquido vão para o balanço. As contas de resultado, eu vou apurar o demonstrativo de resultado. Olha só, capital social aqui, que teve um novo lançamento, com o saldo que estava lá no balanço, vai me dar o saldo final. E aí eu tenho, ó, salários, frete, isso aqui tudo vai para o resultado, que é o conta com código 3. O custo da mercadoria aqui, ó, é o apurado na ficha, e a receita é o total que eu vendi no período, tanto faz se foi à vista ou a prazo, tudo entra aqui. Então, olha só, esse 6.494 vai para a receita bruta. O custo é a mesma apurada lá na ficha. Então, receita menos custo vai me dar o lucro bruto. Aí, menos as despesas, que aqui é salário e frete, vai me dar o custo, a despesa do período. Lucro bruto menos despesa, resultado do período, o lucro de 2.480. Esse lucro aqui vai para o balanço. 2.480, observe que vai diretamente aqui, ó. Lucros acumulados. E as demais contas vai pelo saldo apurado lá no razão. Somando, vejam só, 15.666,69 tanto no lado do ativo quanto do passivo. Exatamente iguais. Assim, eu apuro o resultado de todas as empresas que têm compra e venda de mercadorias, em qualquer lugar do mundo. Tá certo? Esse é o conhecimento, de uma forma mais completa, que eu consigo apurar todas as questões relacionadas à apuração de resultado.